A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo. Eu sou o pastor Tony da Graça, um amigo perto de você. E hoje eu quero falar com você sobre capacidade. O que é que você pensa, o que é que você entende acerca de capacidade? A Bíblia fala lá no livro de Mateus, no capítulo 25, nos versículos 14 em diante, sobre a parábola dos talentos. Eu vou me ater aos dois primeiros versículos, que é o 14 e o 15, que dizem para nós o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Olha que interessante. 2 fatores nos chamam a atenção nos 2 versículos. O primeiro é que, quando o Senhor chamou aqueles homens, chamou baseado na confiança. Ele chamou pessoas que ele confiava. Ele chamou e lhes confiou os seus bens, é o que está no versículo 14. E aí, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, isso de acordo com a capacidade deles. Então, a confiança era daquele senhor. O senhor confiava. E a capacidade? A capacidade era deles. Mas, pastor, o que significa capacidade? No dicionário brasileiro, capacidade ele tem 2 sentidos muito importantes. Um deles é o espaço interior de um corpo. Corpo vazio que pode ser ocupado. Então, tem a ver com qual a capacidade da igreja. A capacidade da igreja, ela comporta 200 cadeiras ou 200 pessoas. Então, é um espaço vazio que tem a capacidade de comportar 200 pessoas. E também tem o sentido de aptidão, de competência, aptidão legal para determinados atos. Então, já está ligado a exercício, a movimento, a execução. E é sobre isso que eu quero falar. Porque para uma boa execução, nós sabemos que naquele caso, 2 executaram muito bem a missão que receberam e um, infelizmente, não executou bem a sua missão. Mas para executar bem, existe um processo que envolve a capacidade. Primeiro, a capacidade de ouvir. Capacidade de ouvir. Você pode encontrar isso no livro de Marcos. Marcos, capítulo 4, no versículo 33, que vai dizer para a gente o seguinte: e com muitas parábolas semelhantes, lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Gente, Jesus se preocupava em falar por parábolas, mas trazer em determinados ambientes as parábolas de acordo com a capacidade de cada ouvinte. Ele não poderia expor naquele lugar algo que ninguém... Gente, uma das coisas assim mais terríveis é você chegar num lugar, receber orientações, receber direcionamento e no final você não entendeu nada. Você chega numa sala de aula, o professor, a professora explica e no final você não entendeu nada. Como é que você vai executar? Cada um tem uma capacidade de entendimento, cada um tem uma capacidade de percepção. E nós precisamos estar atentos. Você que está acompanhando esse vídeo agora, milhares de pessoas vão acompanhar esse vídeo. Cada um tem uma capacidade de entendimento diferente umas das outras. Então, nós vamos procurar passar de forma com a sua capacidade de ouvir. Quando você ouve, absorve, entende, aí você dá o primeiro passo. O segundo passo em relação à capacidade é a capacidade de planejar. Isso está lá em Provérbios, capítulo 16, no versículo 1, que vai dizer para a gente o seguinte: ao ser humano
foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Olha que coisa interessante. Deus concedeu a mim e a você a capacidade da gente planejar. Aqueles homens que receberam o talento, aqueles que executaram bem, saíram imediatamente, começaram e planejaram, e viram como é que eu vou fazer para multiplicar esse talento, para cumprir a minha missão. Deus confiou uma missão para você. Deus confiou uma missão para mim e nós precisamos ouvir bem, entender o propósito de Deus na nossa vida, planejar de uma forma correta, coerente, e aí vem a terceira capacidade, que é a capacidade de executar, de realizar. Em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 5 e 6, vai dizer o seguinte: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha que coisa maravilhosa. Nós não podemos reivindicar que executamos pelos nossos próprios méritos, porque quem dá capacidade é Deus. Aí você volta lá para a parábola dos talentos e Deus, aquele Senhor, confiou talentos de acordo com a capacidade, mas foi ele que chamou, ninguém se ofereceu. Ele chamou pessoas que ele confiava, por quê? Ele já tinha atribuído a elas capacidade de ouvir, capacidade de planejar e capacidade para executar. Ei, você que está aí, de repente você se depara diante de situações que você pensa que não é capaz de resolver, mas Deus de antemão já colocou essa missão na sua mão, porque Ele já lhe deu a capacidade de ouvir, capacidade de planejar e capacidade de executar. Agora é com você. Agora você vai em frente. Deus já lhe concedeu. No versículo 6 de 2 Coríntios 3, ele vai dizer, porque, olha que interessante, ele nos capacitou, ele nos capacitou para ministrar. Ministrar, uma das definições, tem várias definições, vários sinônimos, mas uma das definições de ministrar é realizar, executar. Gente, Deus nos capacitou para realizar, para executar. Você ouve, você planeja e você executa. E em tudo isso tem capacidade que Deus te deu. Então, não aceite que ninguém diga que você não é capaz. Não acredite nessa fábula de que você não tem capacidade, porque Deus, o próprio Deus, já lhe capacitou. E Ele confia em você. Confia tanto que espera que você apresente a sua missão executada. A missão de criar os seus filhos, a missão de cuidar da sua família, a missão ministerial, a missão profissional. São missões que nós recebemos. Por quê? Porque Deus confia em nós. Deus confia em cada um de nós. E Ele confia em você. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, dá um like em nome de Jesus Cristo. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e compartilha o máximo que você puder em nome de Jesus. Você pode nos encontrar lá na Igreja Internacional da Graça de Deus, em Euclides da Cunha, Rua Otávio Mangabeira, número 40, no centro de Euclides da Cunha, quase em frente à Câmara dos Vereadores. Eu, pastor Tony, e uma equipe de fé esperamos por você para adorarmos juntos, cantarmos, adorarmos e vivermos o melhor de Deus e você entender, aprender cada dia mais que você tem capacidade, você tem valor e você é especial. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Querendo Deus, eu sou o pastor Tony da Graça, um amigo perto de você.